Seja muito bem-vinda à nossa aula de número 4 da disciplina de Gestão de Vendas e Capital de Giro. Essa aula é eletrizante, hein? Administração financeira. Bora lá! Capital de giro. Vamos começar falando, conceituando capital de giro. Capital de giro são os recursos que as empresas precisam ter em caixa para suprir as necessidades imediatas e financiar o crescimento do negócio. O capital de giro representa o total dos investimentos de curto prazo em ativo circulante. Na prática, é um conjunto de elementos necessários para fazer os negócios girarem. Esse conjunto inclui desde a matéria-prima adquirida até o valor da venda realizada. Como as atividades relacionadas à produção, à venda e à cobrança não ocorrem em tempo exato e determinado, é importante monitorar a necessidade de investimento em capital de giro. Ainda sobre o conceito e fundamento do capital de giro, o termo giro está vinculado aos recursos correntes da empresa. O que isso quer dizer? Aqueles recursos de curto prazo, que geralmente podem ser convertidos em caixa no prazo máximo de 1 ano. Não esqueça disso. Os elementos de giro são aqueles identificados como ativo circulante, passivo circulante. Em regra, para a boa administração do capital de giro, é necessário levar em conta 3 aspectos. Vamos lá. O primeiro está relacionado com a liquidez dos ativos. Os ativos precisam ter liquidez suficiente para custear as despesas da empresa. O segundo aspecto aqui envolvido é a liquidez versus rentabilidade. Além de liquidez, a empresa precisa, então, ali ser rentável. Caso contrário, não haverá no mercado interessados em fazer negociação alguma com uma empresa que não tenha ali apresentado rentabilidade nos últimos meses. Por último, temos então a administração dos ativos circulantes. Perceba, é necessário administrar os ativos circulantes, pois eles representam as disponibilidades da empresa para dar continuidade ao negócio e os direitos de curto prazo. Esse fator é indispensável para a empresa alcançar o sucesso. Também conhecido como capital circulante, esse capital de giro corresponde aos recursos que são aplicados em ativos circulantes e que estão em constante transformação dentro do processo operacional, como, por exemplo, os estoques e as contas a receber de clientes, bancos e aplicações financeiras. Olha, sobre a utilidade do capital de giro. O capital de giro líquido é a forma mais utilizada representando a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. É útil para analisar o grau de liquidez e risco daquele negócio. Já o capital de giro próprio determina o volume de recursos próprios da empresa e depende do comportamento das contas do patrimônio líquido e também do ativo permanente. A gente pode expressar em uma fórmula o capital de giro. Capital de giro é igual ao ativo circulante, incluindo aqui estoque, menos o seu passivo circulante. A gestão financeira da organização deve ficar responsável pela gestão dos recursos disponíveis, então ali auxiliando na tomada de decisão, beneficiando as melhores aplicações, trabalhando pela melhor aplicação dos recursos disponíveis e trazendo ali então contribuições para o bom desenvolvimento do negócio. O alcance da liquidez ocorre quando há uma boa gestão dos ativos circulantes e passivos circulantes e alcança-se, por fim, um equilíbrio entre as contas que então ali estão compostas. Enquanto isso, uma má gestão do capital de giro acarreta uma série de consequências negativas, em alguns casos até levando a empresa à falência. Um exemplo disso é a imobilização excessiva da empresa, em que os recursos destinados ao capital de giro são desviados para outra finalidade. Veja, por meio de uma boa gestão financeira, é possível avaliar o capital de giro como ele estando sendo aplicado, muito bem aplicado, seja na continuidade das atividades correntes da empresa, na manutenção dos estoques e duplicatas ou nas aplicações financeiras. Aqui, a sua principal função deve-se
a necessidade que a empresa possui de recuperar todos os custos e despesas incorridos no processo de produção e na obtenção do lucro desejado. O capital de giro precisa ser estudado e acompanhado de pertinho pela equipe financeira, pois há necessidade de reaver os custos e as despesas que foram gerados durante todo o ciclo operacional e ainda obter-se lucro por meio da venda de determinado produto ou da prestação de determinado serviço. Trata-se de um recurso que, como o nome menciona, fica girando dentro da empresa e, à medida que sofre transformação patrimonial, isso irá refletir nos cálculos contábeis. Gerir o capital de giro de forma adequada é de extrema importância, uma vez que existe uma série de decisões a serem tomadas de forma regular no que tange a esses recursos. O capital de giro é representado por contas de grande valor. O capital de giro também é a primeira linha de defesa contra a queda no volume de vendas e o capital de giro demonstra a relação entre uma empresa boa, sendo em termos administrativos, e a sobrevivência da empresa em termos de negócio. Em síntese, o equilíbrio financeiro pode ser obtido por meio da manutenção de níveis de estoque compatíveis com as necessidades da organização, com investimentos proporcionais, com créditos a clientes, portanto, uma adequada gestão de caixa e dos passivos circulantes, como um nível de rentabilidade apropriado e com uma liquidez de nível seguro. Agora nós vamos falar sobre os índices de liquidez ou solvência, e aqui liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez geral. Vamos lá? Cada um desses índices que veremos a seguir é aplicado de acordo com a necessidade da empresa conforme um período selecionado. Quanto à liquidez corrente, em termos de conceito, a definição clássica é que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. E aí nós já vimos, já estudamos em aulas anteriores, prazo de até 1 ano, com seus ativos de curto prazo, como aqui, por exemplo, dinheiro em caixa, estoques e contas a receber, por exemplo. A fórmula é a seguinte: ativo circulante sobre passivo circulante. Um exemplo prático para você. Uma loja de roupas tem R$100 mil em ativos circulantes, dinheiro em caixa, roupas em estoque, etc. E 50 mil em passivo circulante, com fornecedores a pagar, impostos, entre outros. Sua liquidez corrente é 100 mil dividido por 50 mil igual a 2. O que isso quer dizer? O que esse 2 significa? Significa que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a loja tem R$2 em ativos para cobrir. Agora, nós vamos falar sobre liquidez imediata. Em termos de conceito, a definição clássica é de que ela é usada para avaliar a capacidade da empresa de pagar suas obrigações imediatas, ou seja, suas dívidas de curto prazo, usando apenas o dinheiro e equivalentes de caixa disponíveis. A fórmula é simples, é o valor em caixa mais equivalentes de caixa dividido pelo passivo circulante. Um exemplo prático: a mesma loja que vimos no exemplo anterior tem R$20 mil em caixa e equivalentes de caixa. Sua liquidez imediata é 20 mil dividido por 50 mil, que é igual a 0,4. Isso mostra que a loja tem apenas 0,40 centavos de reais para cada R$1 de dívida de curto prazo. Agora vamos falar de liquidez seca. Aqui o conceito nos remete ao seguinte entendimento. Similar aqui é semelhante à liquidez corrente, o conceito de liquidez seca. Mas, atenção, inclui o estoque dos ativos circulantes, considerando que o estoque pode não ser revertido rapidamente em dinheiro. A fórmula é a seguinte: ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Um exemplo prático, vejamos. Se a loja tem R$40 mil em estoques, então os ativos circulantes sem estoque são 100 mil
menos 40 mil igual a 60 mil. A liquidez seca é 60 mil dividido por 50 mil igual a 1,2. Isso significa que, excluindo os estoques, a loja tem em reais 1,20 em ativos líquidos para cada R$1 de dívida de curto prazo. Agora vejamos a liquidez geral. Em termos de conceito, a liquidez geral mede a capacidade geral da empresa de pagar todas as suas dívidas, sejam elas a curto ou a longo prazo, com todos os seus ativos, seja a curto ou a longo prazo. A fórmula é a seguinte: ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Um exemplo prático aqui para elucidarmos liquidez geral. Suponha que a loja tenha adicionalmente R$30 mil em ativos realizáveis a longo prazo e R$70 mil em passivos não circulantes. A liquidez geral seria 100 mil mais 30 mil sobre 50 mil mais 70 mil. Aplicando a fórmula, você, então, aqui fazendo os cálculos, terá o resultado de 1,08. Isso indica que a loja tem um pouco mais de R$1 em ativos para cada R$1 em dívidas totais. Tome nota do resumo desta aula. Até aqui. Cada índice tem sua importância e tem a sua aplicação específica. A liquidez corrente é muito usada e é a mais usada para avaliar a saúde financeira de curto prazo, enquanto a liquidez geral é mais abrangente, pelo que vimos, não é? Considerando a capacidade de pagamento em longo prazo. A liquidez imediata, ela é crucial em situações de emergência e urgência do negócio, quando é necessário, portanto, dispor de dinheiro de forma rápida. E a liquidez seca oferece uma visão mais conservadora, excluindo os estoques que podem não ser tão líquidos quanto o caixa ou as contas a receber. Empreendedores, portanto, atenção, vocês devem acompanhar esses índices regularmente para entender a saúde financeira do negócio e tomar decisões bem apropriadas à real situação, baseada em números, pelo que nós vimos até aqui. Agora vamos falar sobre um assunto muito gostoso da nossa disciplina, a tesouraria. Vamos lá? Tesouraria, em termos básicos, é como a carteira de uma empresa. É isso mesmo. É o departamento responsável por gerenciar o dinheiro que a empresa possui e as transações financeiras que realiza. Por exemplo, pagar contas e receber pagamentos. Imagine que você tem uma barraca de limonada. Vamos para um exemplo prático, né? Imagina que você é dono de uma barraca de limonada. Sua tesouraria seria o caixa onde você guarda o dinheiro ali recebido das vendas da limonada e de onde tira o dinheiro para comprar mais limões, açúcar, por exemplo, matéria-prima, insumos necessários para você fazer aquela limonada gostosa. Assim como você precisa ter certeza de que tem dinheiro suficiente para comprar esses ingredientes sem acabar ali sem dinheiro para outras necessidades, porventura possam aparecer, a tesouraria de uma empresa precisa assegurar que sempre haverá dinheiro suficiente para suas operações diárias e para investimentos futuros. Um bom gerenciamento de tesouraria significa a seguinte situação: a empresa não só mantém o controle rigoroso sobre suas entradas e saídas de dinheiro, mas também planeja cuidadosamente para garantir ali que sempre haja dinheiro disponível quando for necessário. Essa é a situação ideal. Por exemplo, se você sabe que vai precisar de uma grande quantidade de limões na próxima semana para um evento especial que você foi contratado, você precisa planejar com antecedência para ter dinheiro suficiente em caixa para comprar os limões. Além disso, a tesouraria também pode envolver tomadas de decisões sobre
como guardar o dinheiro extra. Isso é extremamente importante. Vejamos aqui o exemplo. Em uma barraca de limonada, você pode decidir poupar parte do dinheiro para comprar uma nova mesa, por exemplo, ou um guarda-sol. Nesse sentido sobre como você vai investir o excedente, não é? Em uma empresa, isso significa investir em novos equipamentos, pesquisa, desenvolvimento, ou também pode significar guardar o dinheiro para fins de investimento financeiro, para ganhar juros, por exemplo. Em síntese, a tesouraria é vital para a saúde financeira de uma empresa, garantindo que sempre haja dinheiro suficiente para as operações do dia a dia e planejando ali o futuro do negócio. É como gerenciar a sua carteira, mas em uma escala muito maior. A tesouraria é o setor responsável por gerenciar a utilização do dinheiro da empresa, o que significa que é ela, a tesouraria, que realiza a gestão de caixa, fazendo os pagamentos, as transferências, recebimentos ali pertinentes com os devidos registros. Esse setor é um dos que mais conhecem o funcionamento e a situação de toda a empresa, tanto na parte financeira quanto na parte operacional. Agora, vejamos aqui as atividades básicas e essenciais da área de tesouraria em uma empresa. E inclui a gestão de caixa, por exemplo. Essa é a função central da tesouraria. Envolve monitorar o fluxo diário de caixa. O que isso quer dizer? O dinheiro que entra e sai do negócio. A tesouraria precisa garantir que sempre haja dinheiro suficiente, como já falamos, dinheiro suficiente disponível para cobrir as despesas do dia a dia, como pagamento de salário, fornecedores e outras contas. Falando sobre planejamento financeiro, a tesouraria também é responsável pelo planejamento financeiro de curto e longo prazo. Isso inclui, veja bem, prever futuras entradas e saídas de caixa e também planejar para grandes despesas ou investimentos, como, por exemplo, a compra de novos equipamentos ou a expansão da empresa, a expansão do negócio. Agora vejamos a gestão de investimentos. Quando a empresa tem excesso de caixa, a tesouraria decide como é que esse dinheiro será investido. Olha o poder da tesouraria. O objetivo é maximizar os retornos financeiros enquanto se mantém um nível adequado de risco. Já a administração de dívidas, o que importa aqui é entender que a tesouraria também gerencia as dívidas da empresa, incluindo a decisão de quando tomar empréstimos, as melhores taxas e condições de empréstimos e pagamento de dívidas existentes. Agora vejamos a gestão de risco financeiro e as relações com os bancos e instituições financeiras que a tesouraria também mantém como atividade básica. A gestão de riscos financeiros é o seguinte: aqui a tesouraria irá identificar e gerenciar os riscos financeiros como, por exemplo, flutuações nas taxas de câmbio ou de juros, não é? Que ali possam afetar o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa. São exemplos da gestão de riscos. As relações com os bancos e instituições financeiras, no caso, é a ação que a tesouraria vai ter, não é, de gerenciar essas relações com esses bancos e essas instituições financeiras no sentido de negociar aqui melhores linhas de crédito, obter melhores taxas para empréstimos e investimentos, fazer a gestão geral das operações financeiras. Veja, também é importante falar sobre o cumprimento das normas e regulamentações que a tesouraria está incumbida de fazer. A tesouraria precisa garantir que todas as operações financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentações locais e internacionais. Em linhas gerais, nós podemos assim dizer, a tesouraria é responsável por manter a saúde financeira da empresa,
garantindo que ela tenha os recursos necessários para operar eficientemente e planejar estrategicamente o futuro. A sua contribuição, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Nós estamos abertos e sempre à disposição nos nossos mais diversos canais de comunicação. Muito obrigada, desejo a você sucesso pleno, progresso na sua carreira, nos estudos e ficamos por aqui. Te encontro em outra jornada. Tchau, pessoal!